Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com todos nós. O Evangelho de hoje, a missão dos Espíritas. Não escutam já os rumores da tempestade que deve levar o velho mundo e abismar no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendigam o Senhor, vocês que puseram a sua fé em sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, vão pregar o novo dogma da reencarnação e levam e da elevação dos espíritos, segundo bem ou mal compreendido suas missões e suportando suas provas terrenas. Não tremam mais, as línguas de fogo estão sobre suas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vocês são os escolhidos de Deus. Vão e preguem a palavra divina. Chegou a hora, chegou em que devem sacrificar a sua propagação, seus hábitos, seus trabalhos, suas ocupações fúteis. Vão e preguem, o Espírito do Alto estão com vocês. Certamente falarão a pessoas que não vão querer escutar a voz de Deus, porque essas vozes as conclamam sem cessar a abnegação, pregarão o desinteresse aos avarentos e a abstinência aos libertinos, a mansidão aos tiranos domésticos, como os despostas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. É necessário regar com seus suores o terreno que devem semear, porque não frutificará e não produzirá, senão sob os golpes reiterados da enxada e do arado evangélicos. Vão e preguem. Sim, todos vocês, homens de fé firme, que acreditam em sua inferioridade diante dos mundos, desminados pelo infinito, partam em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Vão e eliminem esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Vão, Deus os guia. Homens simples e ignorantes, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem, e as populações atentas recolherão com felicidade suas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as emboscadas que eles armam pelo caminho? Somente os lobos caem em armadilhas para lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Vão, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, creiam sem pedir para ver e aceitem os fatos da mediunidade. Embora vocês mesmos não tenham conseguido obtê-los, vão, o Espírito de Deus os conduz. Marcha para frente, portanto, falanges imponentes por tua fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão diante de ti, como o nevoeiro da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que deslocará montanhas, disse-lhe Jesus. Mais pesado, porém, que as montanhas, mais pesado jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Partam, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, do mesmo modo que vocês conhecem bem vagamente o período das épocas anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina vai aparecer nos dois mundos. Vão, pois, e levem as palavras divinas aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos pequenos e aos simples que aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, dessa expiação terrena, que vão encontrar fervor e fé. Vão, esses receberão
com hinos de ação de graça, com cânticos de louvor a Deus, a santa consolação, que se levarão e se inclinarão, agradecendo-lhes pelo quinhão de suas misérias terrenas. Que a sua falange se arme, portanto, de decisão e coragem, mão à obra, o arado está pronto, a terra espera, é necessário lavrar. Vão e agradeço a Deus a gloriosa tarefa que lhes confiou, mas saibam que, entre o chamado ao Espiritismo, muitos se perderão. Observem, portanto, sua rota e sigam o caminho da verdade. Se entre o chamado ao Espiritismo muitos se perdem, com que sinal se reconhecerá aqueles que estão no bom caminho? Serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade que professarem e praticarem. Vocês o reconhecerão pelo número de aflitos aos quais levam consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Finalmente, os reconhecerão pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Aquele que segue sua lei são seus eleitos e lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falsificam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium, Paris. O verdadeiro espírita, missão do espírita. O que é o espiritismo? É uma doutrina, estuda filosofia, ciência, religião. Essa está dentro de nós. O que é mais importante que a religião, a nossa religiosidade, a nossa ligação com Deus. Não importa se somos católicos, evangélicos, budistas, mais importante é a nossa ligação com Deus, nossa religiosidade. Então, primeiro dever dos espíritas, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos, porque para trabalharmos para o Senhor, devemos estudar, nos instruir, para sabermos o que estamos fazendo, né? Então, devemos levar o Evangelho de Jesus a todos. Claro que tem muitos que não vão nos escutar, né? Muitos vão rir de nós, não vão acreditar no que nós falamos. Mas nosso dever como espírita é levar o Evangelho de Jesus. Porque quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus, mais elas vão sair do caminho do mal e caminhar para o bem, né? Então, no tempo, muitos anos atrás, né, se adoravam bezerros, se adoravam deuses que eles criavam, né? E hoje em dia, o Deus que eles adoram, muitos adoram, é o Deus da cocaína, né? Essa moça de branco que destrói famílias, destrói os sonhos dos pais, destrói os sonhos dos jovens. Esse hoje, a cocaína, é o Deus que muitos jovens, não só jovens, hoje é criança, é adultos e velhos, adoram esse Deus chamado cocaína, maconha, né? E muitas outras drogas. E esquecem do verdadeiro Deus que está dentro de cada um de nós. A esse Deus que sim nós devemos adorar. Esse Deus que é o Espírito, que está em todos os lugares, em cada canto e principalmente dentro de nós. Então o Espiritismo vem tirar dos nossos olhos essa venda, né? E abrir os nossos olhos, abrir a nossa alma, para que possamos compreender o Evangelho de Jesus. Pois só compreendendo esse Evangelho, abrindo nossa alma e os nossos olhos e praticarmos esse Evangelho, é que nós vamos chegar a Jesus. Então, esse Espiritismo é essa luz divina que Deus colocou em nosso caminho, para que possamos despertar, praticando a caridade, praticando o amor, compreendendo os nossos irmãos que erram,
Porque se eles estão nesse caminho ainda, adorando o Deus de bezerro, adorando o Deus da cocaína, é porque eles ainda não aprenderam, ainda não encontraram o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus que habita dentro deles. Então, é preciso levar a palavra a todos. Então, aqueles que já estão com o coração já, digamos, adubado, preparado, o Evangelho chega mais rápido e as pessoas compreendem. Mas esses irmãos que ainda estão muito atrasados espiritualmente, mesmo que a gente fale, que a gente dê a nossa prova de que a alma continua viva depois da morte, que nós nascemos e morremos, reencarnamos, né, e desencarnamos, eles não acreditam. Eles se deixam se vencer pelos vícios e nada que a gente fala para eles, eles escutam. Mas um dia eles vão acordar. Mas, infelizmente, depois de muita dor, de muito sofrimento, né? Então, é como jogar pérolas aos porcos que não sabem valorizar, não compreendem a grandeza, aí enrolam elas nas lamas, né? Infelizmente, mas nós que já despertamos para esse Evangelho do Senhor, devemos levar os nossos irmãos, né? Vamos tentando colocar no coração dessas pessoas que ainda estão perdidas nos vícios da bebida e da droga, adorando esses deuses, né? A bebida também é um Deus que eles adoram, né? Levar a palavra de Jesus. Quem sabe uma hora eles acordem e param o que eles estão e pensam o que eles estão fazendo da vida dele, né? Porque é muito triste a gente ver os nossos jovens hoje, até crianças, perdidas nesses vícios de droga, amando isso de uma forma que esquece tudo que está às suas voltas, né? Levando os pais ao sofrimento. Então nós que somos espíritos, temos essa missão de levar a palavra de Jesus, de levar o Evangelho, para que as pessoas despertem para o verdadeiro sentido da vida, né? Então, vamos confiar, vamos acreditar. Infelizmente, tem muitos médios que desviaram de seus caminhos, muitos médios que eram para estar aí, médios com dons maravilhosos, que deviam estar aí levando o Evangelho de Jesus, praticando a caridade e o amor, começam a cobrar para fazer trabalho. Quando vê, já estão trabalhando para o mal, estão trabalhando para trevas, né? Por isso que o espírita, o verdadeiro médium, deve estudar muito os livros de Allan Kardec, para aprenderem a trabalhar no caminho do bem, e os livros de Chico Xavier, que vêm completar os livros que Kardec escreveu, né? Chico Xavier foi Allan Kardec. Depois ele veio como Chico Xavier para continuar o trabalho dele, né? Pois nenhum homem consegue viver 150 anos, 200 anos. Então Chico, que foi Allan Kardec, veio depois para continuar esse trabalho. Então, conhecendo os trabalhos de Chico Xavier e de Allan Kardec, nós vamos adquirindo conhecimento para trabalhar sempre no caminho do bem e pegar com Jesus para não desviar desse caminho, porque aqueles médios que estão desviando vão sofrer muito, principalmente se ele tiver o conhecimento. Porque infelizmente tem muitos médios trabalhando aí que não conhecem Allan Kardec, que nunca leu um livro do Allan Kardec, nem de Chico Xavier. Simplesmente são médios que estão aí, se desenvolveram, estão aí trabalhando, sem se preocupar se o que estão fazendo é certo ou se é errado, aí acaba caindo no caminho das trevas. E principalmente o médium que tem conhecimento, que estuda e se desvia por esse caminho de receber dinheiro pelo trabalho, de fazer trabalho para o mal, mais grave é o seu erro, porque ele tem o conhecimento. É diferente daquele que não tem conhecimento nenhum e faz as besteiras dele por falta de conhecimento.
Então, se nós temos conhecimento, temos o dever de pregar e de levar o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza, em toda a pureza que Jesus nos ensinou do seu Evangelho. Então, infelizmente, muitos médios se desviam do caminho, médios que podiam estar fazendo um trabalho maravilhoso, levando a consolação aos aflitos. Tem alguns que até levam a consolação, mas cobram para isso, né? Às vezes estão precisando de um passo, do socorro espiritual. Eu sou doce se você me pagar. E tem muitos médios aí cobrando caríssimo, ficando ricos usando o espiritismo. Mas, quando eles desencarnarem, meu Deus, quando eles tiverem que responder por isso, perante a sua consciência, que é Deus. Deus é a nossa consciência, porque Deus não nos julga e não nos cobra, mas a nossa consciência, que vai nos mostrar onde erramos e que vai nos mostrar o tempo todo ali onde erramos. Meu Deus, vão sofrer muito esses médios. Por isso, todo médio tem que orar e vigiar muito para não cair na tentação de querer receber dinheiro pelo seu trabalho, porque aí o espírito das trevas começa a aproximar e aproximar, aí eles acham que estão recebendo um vovô, um caboclo, um espírito de luz. Não, estão recebendo espíritos trevosos que se falsificam e se faz passar pelos vovôs, pelas vovós, pelos caboclos. Aí o médium cai em perdição. E o sofrimento deles vão ser enorme. Na espiritualidade, tem muitos médios que erraram, são muitos, e que estão aí nas trevas, né? Todos nós somos médios, mas aqueles que têm a missão de trabalhar, têm o compromisso, a responsabilidade de estudar, para praticar essa missão com amor e com carinho, pois o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E ambos são as mesmas coisas. Então, qualquer um que leva a palavra de Cristo, não importa se seja católico, espírita ou evangélico, mas que leva o Evangelho de Jesus, estão ajudando a Jesus, estão trabalhando para a luz, ajudando os irmãos, levando uma palavra de consolo. Esses também são apóstolos de Jesus, que têm o conhecimento do Evangelho e leva, sem se preocupar que religião que seja, leva o consolo aqui, leva o consolo ali. Esse é o verdadeiro espírita, esse é o verdadeiro cristão. Podemos todos nós sermos apóstolos de Jesus, levando o consolo, levando a palavra de Jesus, levando a caridade. Assim nós vamos crescer mais rapidamente, moralmente e espiritualmente, e vamos nos tornando cada vez mais fortes para não deixar as trevas nos desviar do caminho. Mas temos que pôr Jesus no leme de nossa vida, pois a tentação da terra é muito grande. Às vezes o médium está passando por dificuldades financeiras, por doenças e coisas, aí alguém vem e pede ajuda. Faz isso para mim que eu te dou dinheiro, vai te ajudar nesses seus problemas. Aí o médium, no momento de desespero, por pouca fé, se deixa levar por aquilo. Aí as trevas envia mais um. Faz esse trabalho para mim, você vai ganhar muito dinheiro. Aí lá vai, aí as pessoas vão caindo, vão se perdendo. Por isso que o conhecimento é importante. E colocar esse conhecimento em prática, Jesus vai nos fortalecer. Os espíritos de luz vão estar sempre às nossas voltas, nos ajudando, nos dando força, para que a gente não caia em tentação. Quando eu comecei a trabalhar, falaram comigo, cobra das pessoas, afinal você está perdendo seu tempo aí, ó, estudando, ajudando, dando passe. Cobra assim com esse dinheiro, você vai poder ajudar as creches, ajudar o asilo, ajudar as pessoas, mas é por aí que começa a tentação. É por aí que as pessoas se perdem. Então, meus queridos irmãos, se queremos ser bons espíritas, vamos amarmos uns aos outros, vamos nos instruirmos para não nos perdermos. Então,
bons espíritas, existe muitos, mas existe aqueles falsos espíritas que estão cobrando, falando que são espíritas e servindo às trevas, pois estão cobrando, fazendo propaganda do espiritismo, mas recebendo para isso. Jesus quer que nós possamos trabalhar com as nossas mãos limpas, com a nossa mente limpa, com o nosso coração limpo e cheio de amor, para levar o seu santo evangelho. Então, meus irmãos, os despostos, os tiranos, né, que dominam, querem pregar a palavra de Jesus tipo a força. Você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar em Jesus. Não, não é assim. É através do nosso exemplo, da nossa humildade, como Francisco de Assis, que foi um espírito humilde, simples, com a palavra dele, com a humildade dele, com o exemplo que ele deu. Ele foi um ótimo espírita que levou o evangelho de Jesus para todos os nossos irmãos, para todas as pessoas. Por isso que ele venceu, porque foi com a humildade, com o amor, que ele venceu as trevas, porque ele também foi muito atentado, né? Foi muito atentado. Então, meus irmãos, que sigamos o exemplo de Jesus, que sigamos o exemplo de São Francisco, né? Pois ninguém morre. A morte é uma ilusão que entrava o progresso do espírito. Então, a morte é uma ilusão. O corpo morreu, mas a alma continua viva. Isso que é importante. A ociosidade, a preguiça, agrava os males da nossa alma. Não podemos ficar ociosos, temos que trabalhar, servir a Jesus, servir aos nossos irmãos que precisam de nós. Como disse Jesus, os últimos serão os primeiros, né? Antes teve os apóstolos, teve Moisés, e agora nós, os médios, somos os últimos chamados para levar o Evangelho de Jesus. Se nós não aprendermos a ser indulgentes, a compreender que os nossos irmãos erram como nós, não adianta remédio, não adianta sonatórios, não adianta mediunidade, tudo será paliativo. Conhecer a verdade não basta, torna-se indispensável o conhecimento e o amor. Então, meus irmãos, não vamos deixar a preguiça, a ociosidade, as coisas da terra tomar conta de nossa alma. Vamos trabalhar sim, vamos viver como um homem do momento, né? Vamos ter as nossas famílias, vamos passear, vamos viajar com nossas famílias, vamos festejar os nossos aniversários com amor, com alegria, como homem das terras, mas sem desviar do caminho de Jesus. Isso é importante, não desviar do caminho de Jesus. Então, nós, irmãos, vamos vivendo na nossa paz, na nossa harmonia, estendendo a nossos irmãos as nossas mãos. Vamos viver como filhos de Deus, como cristãos, como espíritas, como evangélicos, como budistas. Não importa a religião, o que importa é praticarmos amor, a caridade, sem cobrar, né? Com mãos puras, com coração puro, com a nossa mente pura, nós vamos vencer, vamos ser bons cristãos. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós, com todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada aos irmãos que estão me ouvindo. Que Deus os abençoe, abençoe seus lares, seus familiares, que haja sempre muita luz e muita paz em todos os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja.